Cheguei Brasil, tá no ar o Expresso 30, o programa de notícias e também de entretenimento, que junta os destaques da semana na política. É o Política, Poder e Polêmica, e temos polêmica hoje, muitas polêmicas por sinal, mas tem também aquele toque de bom humor, tem também aquele toque do nosso fim de semana, né? Porque é programa de fim de semana, então a gente também dá aquele caldo. No programa de hoje temos muita polêmica. Olha os destaques da gente. Pode soltar aí, maquinista. Vamos embora. Prisão da CPMI do INSS. Presidente de associação acusado de mentir no testemunho tem voz de prisão decretada. Senado instala a CPI do crime organizado e governo faz manobra para eleger o presidente dessa comissão. A assessora de Alexandre de Moraes faz visita em presídio para escolher cela que Bolsonaro vai ficar preso antes mesmo do julgamento. Deputada da base de Lula na Câmara critica a bancada do Novo, tentando fazer com que os caras sejam, tipo assim, almofadinhas. Vamos falar sobre isso dessa deputada, tá bom? E por falar em Câmara, teve confusão na Câmara Municipal aqui do Recife. Eu, Eduardo Moura, encabecei aí uma reação da oposição contra a vereadora do PSOL, Jô Cavalcante, que foi para a tribuna dizer que os vereadores da oposição eram fascistas, racistas, misóginos e bandidos. E você vai ver também que foi aprovado o texto base do projeto de lei que taxa plataformas de streaming. A bancada do Novo foi totalmente contra, votou contra inteira, tá? Tudo isso e muito mais você vai ver agora no Expresso 30. Ô maquinista, dá-lhe o apito e vamos embora que o Expresso partiu. E a gente começa falando sobre a prisão que aconteceu durante a CPMI do INSS. O depoente da CPMI do INSS no Congresso, ele foi preso por falso testemunho. Abraham Lincoln, abrasileiraram o nome do presidente dos Estados Unidos, né? Ferreira da Cruz é presidente da Confederação Brasileira de Trabalhadores da Pesca e Agricultura. A associação é investigada no esquema de fraude do INSS. E durante o depoimento na comissão, ele ficou em silêncio na maioria das perguntas. Só que o presidente da CPMI, que é o senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, afirmou que Abraham, enquanto testemunha, fez uma afirmação falsa. Ele negou ou calou a verdade e deu voz de prisão a esse cara lá na Câmara. Em uma série de oportunidades, o depoente, estando na condição de testemunha, fez afirmação falsa, negou, calou a verdade. Diante do exposto, determina a prisão em flagrante do senhor Abraham Lincoln Ferreira da Cruz pelo crime próprio de falso testemunho. Senhor Abraham Lincoln Ferreira da Cruz, o senhor está preso. Determino que a Secretaria Polícia adotem as providências com relação à determinação de prisão dessa presidência. Essa é a terceira prisão que acontece durante a CPMI do INSS. As outras duas foram o presidente da Confederação Nacional de Agricultores Familiares, CONAFER, Carlos Roberto Ferreira Lopes, e o ex-diretor de empresas do Careca do INSS, o empresário Rubem Oliveira Costa. E por falar em CPMI, a gente fala agora de CPI. O Senado instalou a CPI do crime organizado. O que é que vai ser isso, tá? O objetivo é investigar o modus operandi da facção criminosa ou das facções criminosas PCC e Comando Vermelho e saber mais detalhes da estruturação, expansão e funcionamento dessas facções e milícias. Ai, Deus, vamos ver se é isso mesmo, né? As bancadas de situação e também de oposição escalaram senadores considerados de peso para a comissão, que será presidida pelo senador Fabiano Contarato, que é do PT do Espírito... Oi? Senador de peso? Aí vai botar para presidir um cara do PT? Bom, ele foi escolhido, segundo disseram, após uma manobra do governo, tá? A CPI só foi instalada depois desta manobra, inclusive, né? E por causa da repercussão da mega operação que aconteceu lá no Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho, quando aconteceu uma faxina na semana passada. Comentário rápido. Vamos instalar uma CPI para investigar as facções criminosas, o crime organizado no país. Topper!
presidente, senador do PT. PT, partido do presidente Lula, que não quer chamar as facções criminosas de grupo terrorista. PT, que a própria Gleisi Hoffmann disse agora, essa semana, que o PT vai fazer de tudo para que o crime organizado não seja encarado como terrorista. Quer ver o vídeo? Bota aí. Não, nós somos contra, o governo é terminantemente contra. Somos contra esse projeto que equipara as facções criminosas ao terrorismo. O terrorismo tem um objetivo político e ideológico, e o terrorismo, pela legislação internacional, dá guarida para que outros países possam fazer intervenção no nosso país. Nós não concordamos com isso. E aí bota um cara do PT para presidir. Pelo amor de Deus, né, velho? A gente tá falando aqui de palhaçada já. Isso aí é palhaçada. O Brasil virou uma palhaçada. E só para terminar o comentário, né? Uma operação em que a polícia usou de inteligência, levou o confronto para uma mata, não teve uma criança baleada, uma mulher baleada, um cidadão de bem baleado. Quem morreu foi bandido. Infelizmente, no confronto, os bandidos mataram os policiais. E o que a gente vê na grande mídia, nesse pessoal hipócrita aí, porque foi uma chacina. Amigo, amiga, foi faxina. E o Brasil precisa de uma faxina dessa em todo canto. Me desculpem a sinceridade. Não é só em comunidade, não. É também no Congresso Nacional. Mas vamos lá. Chegamos na primeira subestação do Expresso de hoje, que é o quadro O que o Novo fez por você. E olha só, em Santa Catarina, o vereador do Novo, Crislande Moraes, que é do município de São José, lançou um pacote de medidas para combater o financiamento e a expansão de invasões de terras. Vamos ver. Tudo bem, pessoal? Aqui quem fala é o Crisvan, vereador na cidade de São José, Santa Catarina. E essa semana a gente trouxe à tona uma denúncia, um levantamento, uma investigação que a gente fez dentro do nosso próprio gabinete, depois que um grupo tentou invadir um terreno aqui na nossa cidade. E aí, partindo para a investigação, nós descobrimos que uma das partes, conforme o próprio membro na ligação de organizações e movimentos ligados a invasões de terras aqui na região da Grande Florianópolis, ele mesmo admite, utilizam-se de editais de dinheiro, principalmente do Paulo Gustavo, de Blanc, que seriam destinados a produtores catarinenses, mas que estavam sendo utilizados para poder financiar festivais ligados a esses movimentos. E ele mesmo admite que ele utiliza esses festivais para poder chegar na comunidade, ganhar confiança, ganhar influência, e em seguida, a última etapa, como ele mesmo admite, um dos membros, uma das lideranças ligadas a esse movimento, ele diz que utiliza esses festivais para poder depois, no final, fazer as ocupações, mas que a gente sabe, na verdade, que são invasões, porque não tem nenhuma base legal e a gente sabe que no final é um crime. Então, uma investigação que a gente fez e agora a gente tem voltado aí para denunciar para o Tribunal de Contas da União, fazendo uma representação para fazer uma auditoria e também entregando um anteprojeto à Assembleia e ao Governo do Estado para que não receba mais nenhum tipo de recurso financeiro entidades ligadas a esses movimentos. Na internet, inclusive, o vereador lançou um abaixo-assinado intitulado Pacote SC Sem Invasão. E ele gravou esse vídeo aí diretamente para o Expresso, né? Você viu que ele endereçou para a gente um abraço aí para o vereador. Detalhe, é assim que o Novo trabalha, tá? Pra gente, criminoso é criminoso, bandido é bandido. E quem invade terra é bandido. Quem invade propriedade é bandido. E sim, quem invade propriedade é bandido. Nós temos hoje um ministro que invadia a propriedade. Tire suas conclusões. Vamos lá para a terceira estação de hoje. É a estação julgamento de Bolsonaro. Mas veja o detalhe dessa notícia, tá? Essa notícia foi veiculada pelo portal Metrópolis. A chefe de gabinete de Alexandre de Moraes teria visitado 3 celas do Distrito Federal para avaliar as condições para ver qual cela vai receber Jair Bolsonaro preso. Detalhe, a primeira turma do STF ainda nem julgou o recurso da defesa de Bolsonaro. Não teve nenhum julgamento ainda. Você sabe que ele foi condenado por tentativa de golpe, não estava nem no Brasil ele, né? Tentativa de golpe de Estado. E ele não estava nem do Brasil, nem aqui. Nos bastidores, o pessoal acredita que Bolsonaro seja levado para a prisão já essa semana que vem agora, tá? Por sinal, o governo federal, o governo do Distrito Federal, na verdade, solicitou que Bolsonaro
passe por uma avaliação médica para assegurar que ele tem condição de cumprir a pena no presídio da Papuda. Mas peraí, eu não tô entendendo, não. Não teve o julgamento. Aí já vai uma assessora, a chefe de gabinete de um ministro do STF, que deveria ser ministro, mas a gente sabe que não é, um ditador. Aí vai para poder ver já a cela que o cara vai ficar, não teve nem o julgamento. E ainda o governo do Distrito Federal já quer fazer uma avaliação em Bolsonaro para ver se ele tem condição de estar preso. Cartas marcadas, é isso? A imprensa vai divulgar isso ou não? Cartas marcadas, né? Já estão dizendo que o cara tá preso, o cara nem julgado foi. Agora, se isso é com um negro pobre da periferia, acabou o mundo, meu. Acabou-se. É Luciano Huck dizendo que o negro pobre da periferia é perseguido e não sei o que mais lá. País da hipocrisia. E literalmente do crime organizado. Porque, meu amigo, prender pessoas sem ter comprovação do crime que elas cometeram, aplicando o crime que não existe, mudando, inclusive, os entendimentos legais e atropelando tanto o processo legal, como também a Constituição. É o país que a gente tá vivendo. E ainda tem gente que diz que esse país é um país com democracia. É não, velho. Mas vamos lá, por falar em absurdos, vamos rir um pouquinho? Porque é pra rir, né? É pra rir. Uma pessoa chamada Duda Salabert. É Salabert ou Salabert? Eu não sei. Né? Ela, deputada federal, eu chamo ela porque dizem que é pra chamar ela, né? Ela não tem ainda aquela ação que Erika Hilton tem, que pode chamar de Felipe, não, né? Então ela tem que ser Duda Salabert, não é isso? Tá certo, então Duda Salabert. Até encontrei nos corredores do Congresso Nacional com Duda Salabert. Duda Salabert, acho que jogava vôlei, que é grande. Fala grosso, enfim. Duda Salabert, que é do PDT de Minas Gerais, ou seja, base do presidente Lula, chamou a bancada do Novo de bolsonarismo de sapatênis. O deputado Gilson Marques, que é do Novo do Paraná, ironizou a crítica da colega e fez um discurso. Vamos ver o que é que ele falou? Vamos lá. Olha que vergonha, o Partido Novo, que é um bolsonarismo de sapatênis, quer retirar do texto a palavra justiça climática. Não há justiça social sem justiça climática. Então nós orientamos sim a manutenção do texto e deixamos claramente nosso repúdio a esse partido nanico chamado Partido Novo. Duda, que é do partido do Lupe, escândalo dos roubos dos aposentados, criticou a escolha de alguns membros do Novo que supostamente usa sapatênis. Ora, logo a Duda, que todos conhecem as escolhas estéticas que ela utiliza. Basta olhar as vestimentas que ela utiliza para saber o quanto é positivo e o quanto é negativo. Ridículo! Eu quero utilizar qualquer calçado. E o seu terno, seu ridículo! Eu quero utilizar qualquer calçado que eu deseja, assim como ela pode utilizar qualquer roupa que ela deseja. Não vou criticá-la por conta disso. Antes da comparação que ela fez, Duda Salabert, o plenário estava discutindo um projeto para incluir medidas de redução das mudanças climáticas na área de educação. Peraí, volta aí que eu não entendi não. Um projeto para incluir medidas de redução das mudanças climáticas na área da educação. As escolas estão soltando pum feitas vacas com CO2? Eu não estou entendendo, não entendi. Mas enfim, está sendo discutido no Congresso Nacional. Veja, a gente não tem nem problema para resolver, né? Mas vamos lá. O Partido Novo propôs tirar essa expressão justiça climática desse projeto. Foi aí que essa deputada orientou o voto contrário a este pedido do Novo e saiu com essa de bolsonarismo de sapatênis. Mas peraí, calma. O que seria a justiça climática? São Pedro montou um tribunal, ele vai julgar as pessoas pelo crime de... Vento, vem cá, você praticou um crime aqui, você ventou pouco em tal lugar, chuva. Vem cá, você aqui não choveu aqui, choveu lá, vamos aqui resolver. É isso, justiça climática? Ou o pessoal da esquerda acha que vai também mandar no clima? Que pode dizer... Será que o clima comete preconceito? Será que existe uma chuvafobia? Não sei. Estou pensando aqui.
O fato é, ela falou que o novo é o bolsonarismo de sapatênis. Ela acertou mais ou menos. Mais ou menos. Veja, o novo não é bolsonarismo. Mas a gente usa uns sapatênis de vez em quando, né? Inclusive o meu tá sujo, sabe por quê, Duda Salabé? O meu tá sujo porque eu tava na rua, fazendo um trabalho que um parlamentar fiscalizador tem que fazer, que é fiscalizar o poder executivo e não ficar babando o ovo do poder executivo como você faz com relação ao governo federal. Aliás, uma coisa que você tem muito, por sinal. Então, sapatênis, tá? Adoro, confortável. O meu é lindo, é de camurça, inclusive. Não é bonito, não? Vou mostrar de novo pra vocês aqui. Aqui, ó. Aliás, em homenagem a Duda Salabé. Pronto. Esse vai ser agora. Agora eu quero fazer todos os programas do Expresso 30 com o sapatênis para mostrar o quanto a gente é novo de sapatênis, tá bom? Por falar nisso, isso devia ser o meme da semana, na verdade, né? Mas vamos colocar o quadro meme da semana pra gente poder quebrar um pouquinho aqui o galho da galera. Não podia ser outro. O pica-pau... Oh, desculpe. Que cara mais engraçado. Perdão. Velma, do Scooby-Doo... Não, desculpe. Não posso falar isso também. Qual era aquela personagem que tinha no desenho animado? Tem uma personagem que é igualzinha, rapaz, mas é idêntica. Eu vou me lembrar. Mas uma pessoa... Eu não identifiquei qual é o gênero dela, mas enfim, uma pessoa que se diz especialista em segurança pública, ela ganhou repercussão no Brasil por uma afirmação maravilhosa que ela fez, inteligentíssima, né, com relação à operação que aconteceu no Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho. O nome da pessoa é Jaqueline Muniz. Ela se identifica como uma antropóloga, deve ser antropóloga, ou seja, estuda o ser humano, especializada em segurança pública. E veja, ela estuda o ser humano e é especialista em segurança pública. A Globo colocou lá para falar. E ela disse que a polícia cometeu uma chacina, porque não precisava daquilo. Segundo ela, o bandido estaria em desvantagem por estar com um fuzil, que é uma arma grande, pesada, e que pela demora que ele teria para armar e levantar e mirar o fuzil, daria tempo do policial atingir o cara com uma pedra. Tentando fuzil, que, como eu falei, tem baixo rendimento criminal. Não, o criminoso está com o fuzil na mão, ele é facilmente rendido por uma pistola, até por uma pedra na cabeça. Enquanto ele está tentando levantar o fuzil e colocar o fuzil para atirar, alguém joga uma pedra e já derrubou o sujeito. Pois bem, esta sugestão maravilhosa, esse indício de que ela é uma especialista em segurança pública, gerou, obviamente, repercussão, principalmente entre os policiais, que fizeram alguns vídeos. Tem alguns aí, né? Bota aí um vídeo aí pra eu ver. Ah, não, cara, não. Que isso, cara? Que isso, cara? Especialista em segurança pública. Pega uma pedra aí pra mim. Dá uma pedra aí. Então, a repercussão também atingiu a parte administrativa dos estados e cidades. Porque o que é que acontece? Existe agora uma movimentação dos estados e os próximos fornecedores de equipamento para a segurança pública vão ser armazéns. Então, o pessoal agora, né, subiu a cotação da brita, do cheixo, aquela coisa todinha. Aqui em Pernambuco, por exemplo, a gente já sabe que o Armazém Acha Aqui vai ser o próximo fornecedor de armas para a nossa Guarda Municipal e para a Polícia Militar. Já sabe, bandido assaltou, no máximo um estilingue. No máximo um estilingue, né? Veja, era pra gente rir se não fosse a situação que a gente tá. Mas fica pior. Essa criatura começou a se sentir insegura depois dessa afirmação. E ela pediu ajuda a quem? A polícia. Qual é o estado dela, Rio de Janeiro? Se eu fosse a PM do Rio de Janeiro, eu colocava 2 policiais armados com pedras para fazer a segurança dela. Eu faria isso. Tô falando sério. Eu faria isso.
quer 2 perfém do lado dela com uma pedra na mão. Tranquilo. Isso ia fazer ela passar uma vergonha, mais do que já passou, né? Ela ficou a cara, nessa entrevista, ela tá a cara daquele vilão do Homem-Aranha, Dr. Octávio, né? Sei lá qual é o nome dele. Enfim. Bom, do meme, a gente vai pra confusão que aconteceu aqui na Câmara do Recife. E aí foi confusão grande, tá? Essa semana, essa confusão foi logo no início da sessão plenária aqui na Câmara Municipal do Recife. Qual foi a questão? A primeira pessoa a dar um discurso foi a vereadora Jo Cavalcante, que é do PSOL. Você tá vendo a imagem dela aqui. E do nada, Câmara do Recife, ela foi falar da operação do Rio de Janeiro. E aí chamou os vereadores de oposição de misóginos, fascistas, racistas e bandidos. E a gente tem tudo isso para você assistir aqui, vai lá. Eu não vou me calar. Uma mulher negra, periférica, que sabe o que é a realidade das comunidades, não vai se calar a esses fascistas, misóginos e racistas. Obrigado, senhor presidente. Bom, assim que ela falou isso, eu tava sentado combinando lá como é que é essa estratégia com o meu querido Felipe Alecrim, que é vereador do Novo, junto comigo aqui. E a gente olhou e fez, como assim, bandido? Eu até me levanto e faço, eu também tô no meio. Todos vocês, tal. Resultado da parada. Peguei os vereadores de oposição, eu era o segundo a fazer o discurso no pequeno expediente. Peguei os vereadores de oposição, subimos juntos à tribuna e a gente afirmou, e já fez isso inclusive, que iria colocá-la na comissão de ética da Câmara Municipal do Recife por quebra de decoro parlamentar. E é isso que a gente fez. Agora veja, esse pessoal é tão cara de pau que olha o que esta vereadora postou no Instagram dela. Ela disse que a oposição tentou calar a única vereadora negra da Câmara de Vereadores. Bota aí. É aquele negócio, eles fazem as coisas dele, não assumem a parada e vão pro mimimi, pro vitimismo, sabe? Desde o começo do ano, essa vereadora chama todo mundo de misógino, de fascista, de racista. Acabou. E um documento já foi assinado por todos os vereadores de oposição e protocolado nessa quinta-feira. E agora ela vai responder na comissão de ética. Não vai responder na justiça comum por um único motivo. Ela estava falando na tribuna e tem imunidade parlamentar por causa disso. Espero que não faça isso fora de lá, porque vai responder também. E a nossa última estação de hoje é a questão dos streamings, rapaz. Já pensou? A Câmara dos Deputados aprovou o texto base do projeto que regulamenta uma taxa sobre serviços de streaming. Querem acabar com a diversão do povo, né? O relator, o deputado doutor Luizinho, do Progressistas, é um progresso maravilhoso, prevê que a plataforma, ou que plataformas como Netflix, YouTube, paguem a contribuição para o desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional. Aqueles filmes que já têm Ancine e Lei Rouanet. Veja mesmo. A contribuição varia de 0,1% a 4%, conforme a receita anual. Empresas com faturamento de até 4,8 milhões ficarão isentas. A bancada do Novo foi a única que votou completamente contra. Tá? A bancada do Novo votou contra a única bancada inteira que votou contra isso. O streaming está sendo alvo desses caras agora para também ser controlado. E não só isso. O streaming tá tirando a galera de ter que assistir a Globo. E esse é o problema. Aí você perde o controle da população. O YouTube, com os vários canais que tem, tá tirando a população do cabresto de ter que assistir a televisão aberta, a mídia comprada. E é isso que eles não querem. A gente tá aqui para lutar contra isso. Mas vamos lá. Tiveram muitas outras notícias, fora a turma do sapatênis, que a gente precisa falar aqui no Expresso. Então agora chegou a hora das rapidinhas do Expresso. Vamos embora?
Senado Federal aprova por unanimidade um projeto que amplia a faixa de isenção do imposto de renda para trabalhadores que ganham até R$5.000. Resumindo, aprovada a isenção até R$5.000, tá? Julgamento do governador do Rio de Janeiro no TSE é suspenso por 30 dias. Deputados aprovam aumento da licença paternidade de 5 para 20 dias. O projeto agora vai para o Senado antes de chegar ao presidente Lula. Lula decreta garantia da lei e da ordem em Belém do Pará para a COP30, que começa depois de amanhã. Por sinal, o presidente optou por se hospedar em um iate de luxo, com capacidade para 30 pessoas. Pois é, né? O socialismo para os outros, o capitalismo para ele. E por falar em gastança, o governo Lula despeja R$500 milhão em propagandas para aproveitar a repercussão da ação policial contra o Comando Vermelho no Rio. Em entrevista a jornalistas, o presidente Donald Trump diz que o regime de Maduro está perto do fim na Venezuela. Já pensou? Zohran Mamdani, acho que é isso, é o primeiro muçulmano a ser eleito prefeito de Nova York e ele já está lascando a cidade antes mesmo de começar. Diz que vai investir mais de 60 milhões para incentivar crianças a mudar de sexo. E isso é sério, tá? Morre o ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Dick Cheney, é isso mesmo? Aos 84 anos. Ele foi vice de George W. Bush. Após Rússia e Estados Unidos anunciarem retomada de testes nucleares, o governo do Irã diz que vai reconstruir instalações nucleares destruídas em junho. E aí os Estados Unidos vai lá e destrói de novo, não tem problema. Presidente do México, Claudia Sheinbaum, acho que é isso, sofre assédio sexual na rua. O homem chegou por trás dela, rapaz, tocou na cintura e nos seios dela, tentando beijá-la no pescoço. E a Câmara dos Deputados suspendeu diretrizes que promoviam, digamos assim, ou direcionavam o aborto de crianças em casos de estupro. Está muito polêmico no Brasil. E agora chegou a hora que você fica esperando para que eu me lasque. É o quadro 30 em 30, o desafio de hoje. E nessa hora eu chamo meu amigo Álvaro Torres, eu e meu sapatênis, para ele me dizer qual é o desafio de hoje. Por favor, Álvaro. O desafio hoje é coisa séria. Vai ser cálculos matemáticos. Cálculos matemáticos, vai lá. Matemáticos. Você terá que fazer contas de cabeça usando as mais variadas operações matemáticas. Serão contas que vão ter que usar os resultados, tanto o número 3 ou os múltiplos dele. Olha, só pelo enunciado dele eu já tô cansado, já passou 3 minutos e eu já não entendi nada. É pra fazer o que? Conta é? Conta. E qual é a regra? A regra é, eu vou dizer aqui, a conta usando o número 3, você tem que dar a resposta. Tem 12 operações aqui, onde o resultado final é chegar em 300. A ideia é, em 30 segundos, saber quantas operações você vai fazer e qual o resultado que você vai obter. Eu não entendi nada. Eu só sei que é pra eu fazer conta. Vá, solta aí, vá. Ok? Começou? Vá. 3 mais 3. 6. Vezes 3. 18. Mais 3. 21. Dividido por 3. 7. Mais 3. 10. Vezes 3. 30. Mais 3. 33. Vezes 3. 999. Menos 3. 96. Vezes 3. 99 vezes 3, 27. 99 não fora nada, 27 com 18. 270, 288. Mais 3. 291. Não, ele demorou pra falar. 291, vá. Mais a raiz quadrada de 81. 7. 9. 300. Acertei tudo. Só que ele tava se enrolando pra perguntar. Ele que errou. Essa eu passei. E esse programa de hoje foi em homenagem a Duda Salabert. Entendeu? Aquela pessoa super feminina, de fala fina, e que disse que a gente é bolsonarista de sapatênis. Então, tô botando meu sapatênis e vou encerrar o Expresso 30. Beijo, Duda.